Imagina só voltar para casa depois de 70 anos e encontrar tudo, absolutamente tudo, em ruínas. Pois é, essa é a história do livro de Esdras. E hoje a gente vai mergulhar em como um povo conseguiu, literalmente, se reerguer das cinzas. Pois é, essa é uma pergunta que, nossa, ecoa até hoje, né? Como é que se começa do zero, de verdade? A gente vai ver que, quem sabe, algumas pistas para essa resposta estejam justamente nessa história de retorno, de reconstrução e reforma que aconteceu há mais de 2.500 anos. Para a gente entender bem a história de Esdras, é fundamental dar uma olhada nessa linha do tempo. O exílio, sabe, não foi uma coisa que aconteceu de uma vez só. Foram várias deportações para a Babilônia. E o interessante é que o retorno para casa também não foi um evento único. Aconteceu em 3 grandes levas, exatamente como tinha sido profetizado. É quase um espelho, né? Bom, nosso roteiro para essa análise vai ter 5 pontos principais. A gente vai começar com o retorno da nação, passar pela reconstrução do templo, depois pela reforma do povo, ver as grandes ideias por trás de tudo isso e, por fim, o legado de Esdras. Então, vamos lá para a primeira parte. A nação retorna. Aqui o palco está montado para um acontecimento que, depois de 70 anos de exílio, parecia praticamente impossível. E a história já começa com um plot twist daquele, sabe? Uma reviravolta total. Ciro, o rei da Pérsia, que tinha acabado de conquistar a Babilônia, simplesmente solta um decreto. E nesse decreto, ele permite que os judeus exilados voltem para casa. E mais, que reconstruam o templo deles. Uma ajuda totalmente inesperada. Mas aí vem um detalhe interessante. Pensa só, de mais de 1 milhão de exilados, só uns 50 mil decidiram encarar a jornada de volta para Jerusalém nesse primeiro momento. É um grupo pequeno, né? Um remanescente, com uma missão que era simplesmente gigante. Certo, entramos no ato 1, reconstruindo o templo. A primeira grande tarefa desse pessoal que voltou era bem concreta, bem física. Todo o foco desse primeiro momento da história é num projeto de construção monumental. Só que não foi nada fácil, pelo contrário. Eles até começaram bem, reconstruíram o altar, restauraram os sacrifícios, mas no momento em que lançaram os alicerces do novo templo, a coisa complicou. Uma oposição ferrenha dos povos vizinhos simplesmente parou a obra, e ela ficou parada por anos. Foi preciso que os profetas Ageu e Zacarias entrassem em cena para, sabe, encorajar o povo, reacender aquela chama, para finalmente terminarem o templo. E aí, com o templo pronto, a narrativa faz uma coisa bem diferente. Dá um salto enorme no tempo. A gente está falando de quase 60 anos que se passam em silêncio entre o final do capítulo 6 e o começo do capítulo 7. É nesse ponto que a gente entra no segundo ato da história. Reformando o povo. Agora, com o templo já de pé, o foco muda completamente. Não se trata mais de reconstruir pedras, e sim de reconstruir um povo. E essa divisão fica super clara quando a gente olha para os dois líderes. De um lado, no primeiro ato, temos Zorobabel, focado na restauração física, na reconstrução do templo. Do outro lado, no segundo ato, temos Esdras, com a missão de restaurar a lei de Deus, focado na restauração espiritual. Duas missões bem diferentes, mas complementares. O grande protagonista desse segundo ato é, claro, o homem que dá nome ao livro, Esdras. E ele é um personagem bem diferente de Zorobabel. Ele não era um construtor, nem um político. Ele era um sacerdote e um escriba, um estudioso, um homem completamente devoto às escrituras. É ele quem lidera a segunda leva de exilados que retorna para Jerusalém. Só que quando Esdras chega em Jerusalém, o que ele encontra não é um problema de construção. É uma crise de identidade. Ele descobre que muitos dos judeus que já tinham voltado haviam se casado com pessoas dos povos pagãos vizinhos, sabe? E com isso estavam adotando costumes e se afastando das leis que eram o centro da aliança deles com Deus. A missão de Esdras, então, era essa: liderar uma reforma espiritual, restaurar a lei de Deus no coração do povo. E ele faz isso de um jeito muito intenso. Ele chama todo mundo para uma confrontação pública com as próprias escolhas, o que leva a uma confissão coletiva, a um arrependimento e a um novo compromisso com a identidade deles. Certo? Depois de acompanhar essa história toda de reconstrução e reforma, quais são as grandes ideias que ficam, os temas centrais do livro? Bom, o livro tem algumas características bem marcantes. Uma delas é como ele mostra Deus movendo o coração de reis que nem sequer o conheciam, como Ciro, para cumprir seus planos.
Outro ponto fortíssimo é a fidelidade de Deus em cumprir a promessa de restauração. O livro também deixa bem claro a necessidade do povo de Deus viver de forma distinta, separada das influências pagãs. E claro, tem aquele detalhe curioso da estrutura do livro, aquele intervalo de quase 60 anos que a gente comentou. No fim das contas, se a gente pudesse resumir o tema principal do livro, seria este: a restauração de um remanescente. É uma história sobre a fidelidade de Deus em trazer de volta um pequeno grupo do seu povo, de volta para a terra e, mais importante, de volta para o propósito deles. E para a gente fechar, vamos dar uma olhada no legado dessa história, no impacto duradouro dessa reconstrução e nas figuras por trás dela. Essa história é movida por personagens-chave, né? Temos Ciro o Grande, o rei persa, que surpreendentemente autoriza o retorno. Depois Zorobábel, o governador que bota a mão na massa e lidera a reconstrução do templo. No meio do caminho, os profetas Ageu e Zacarias, que dão aquele gás para o povo não desistir. E por fim, Esdras, o sacerdote e escriba, que lidera a reforma espiritual e social. Cada um teve um papel fundamental. Então, no final, a história de Esdras não é só sobre um templo ou um povo antigo. É sobre a ideia de um remanescente. Um pequeno grupo que, contra todas as expectativas, recebe uma chance de recomeçar. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. O que a história desse pequeno grupo nos ensina sobre esperança e sobre a possibilidade real de novos começos?